Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos nesta manhã de domingo, iniciando a nossa escola dominical, onde nós estaremos aprendendo na palavra do Senhor, aprendendo com Deus, que precisamos viver nos dias atuais, que precisamos viver como cristãos, fazendo a diferença. E nós estamos aqui para, junto com vocês, a gente poder estar estudando, participando, inculcando e aprendendo para colocarmos em prática nos nossos dias, que são dias maus. Eu gostaria de iniciar cantando o hino 110 do nosso cenário evangélico, que nos fala ao Deus Supremo, um hino de louvor, de adoração, um hino onde nós estaremos exaltando o nome do Senhor. Cantemos então. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel, que onipotente prodígios obras, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel. Só Deus merece culto perene, vinde não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel. Aleluia! Vamos estar pedindo ao Heraldo que ore, pedindo a direção dele para o nosso estudo nesta manhã, onde nós vamos aprender mais um pouco de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, aleluia, nós louvamos e agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Santo, santo é o Senhor. E na manhã deste domingo estarmos reunidos para estudarmos a Tua palavra. Louvado seja Deus. Pedimos, Pai querido, a direção, a orientação do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Que a palavra que vai ser estudada, ministrada, possa encontrar lugar em cada coração. Em nome de Jesus. Que os irmãos que estarão participando conosco, através desta live, que possam receber do Senhor, amém, Jesus, o ensinamento, a direção, a orientação, aleluia, Jesus, para que possa ter uma vida de paz vitoriosa em nome de Jesus. Nós agradecemos e queremos te louvar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos para a nossa reflexãozinha rápida nessa manhã, na parte devocional. Estamos lendo o Salmo 125, são apenas 5 versículos, que nos fala sobre a fé inabalável. Salmo de Davi, quando ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas.
levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. O salmista nos convida, nos convoca a nós estarmos confiando no Senhor, que nós permaneceremos firmes, como aqueles montes de Sião, que mesmo com as tempestades, com os ventos fortes, não se abalou. E nós temos certeza de que Deus está aqui conosco para nos abençoar e para nos fortalecer. Está aí com você na sua casa também para ser abençoado e fortalecido. Portanto, coloque a sua fé no Senhor Jesus. Nosso estudo hoje, estamos com o título A Decadência nos lares, ou a decadência na família, ou está em decadência na família, o que fazer baseado na Bíblia? Esse é o nosso tema. Nós vamos fazer 2 estudos, o primeiro hoje e daremos continuidade no próximo domingo, em nome de Jesus. Fique atento para que você possa participar, para que você possa aferir, verificar dentro da sua casa, da sua família, o que está decadente, o que está sendo desestruturado, como pode melhorar isso. Família em decadência, o que fazer baseado na Bíblia? É o nosso tema. E nós vamos nos basear, Heraldo, nesta manhã, irmãos e irmãs, no Salmo 127, que é um salmo que sempre ele é usado, sempre estudamos sobre ele, que é um salmo que fala sobre a família. Para ser bem-sucedida, precisa seguir esses preceitos, esses mandamentos. E assim diz o Salmo 127, todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, aqueles que temem o Senhor dá enquanto dormem. Outra coisa importante, herança do Senhor são os filhos. Filhos não são maldição, filhos são herança. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Heraldo, de uma forma assim, mais geral, o que você acha que esse salmo tem a ver com a família em decadência nos dias atuais? O que a Bíblia nos chama atenção aqui para a gente trabalhar essa questão da desagregação da família baseada na palavra de Deus? O que você gostaria de falar? Graça e paz, irmãos e irmãs. Baseado dentro deste salmo, nós podemos perceber que a decadência da família, ela é influenciada por vários pontos. E nós vamos citar alguns pontos que nós depois estaremos, então, detalhadamente falando a respeito. O lar, ele é formado do esposo, da esposa e dos filhos. E cada um tem o seu valor, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua responsabilidade dentro desta família. E quando esta família não está em harmonia, quando cada um não assume o seu papel, a sua direção, aquilo que tem que fazer, então começa a desestruturação da família, e aí nós deparamos com as famílias nos dias de hoje. Porque o esposo não está cumprindo com o papel dele, a esposa não está cumprindo com o papel, os filhos não estão obedecendo aos pais. E aí então começa a decadência da família. Então,
a decadência da família é fruto da desestruturação do lar, em que o pai não assume a responsabilidade, a mãe assume a responsabilidade de pai e mãe. Muitos lares a mãe quer ser mãe e pai, quer mandar, quer comandar tudo, e o pai fica de lado. O pai acha que é só ir trabalhar e botar o feijão e o arroz em casa e está tudo certo. Aí os filhos não têm momento de encontro com os pais para conversar. E aí, meus amados irmãos e irmãs, começa a decadência, a desestruturação, e nós vemos os lares que nós temos. Então, nesta manhã nós estaremos estudando este salmo. Todo bem procede de Deus. E dentro desta palavra, todo bem procede de Deus. Aqueles que realmente estão em sintonia com Deus, eles vão ter um lar abençoado, equilibrado, cada um trabalhando e fazendo a sua parte. O esposo, a esposa e filhos, todos assumindo o seu compromisso para que o lar seja abençoado. Amém. E a gente pode verificar nesse salmo o primeiro versículo que diz: se o Senhor não edificar essa casa, em vão vão trabalhar aqueles que edificam. Ou seja, o primeiro convidado para que um lar não se desagregue, não entre em decadência, é ter o Senhor como o edificador. O que é isso? É quando tanto o homem quanto a mulher, e aqui a gente tem casais que não têm filhos também, é um lar. Sim. E cada um tem que desempenhar seu papel, mas a primeira direção tem que ser, antes deles fazerem o papel, Deus ser o edificador dessa casa, onde todas as decisões, tudo que for fazer, precisa ser colocado Deus em primeiro lugar. Acho que a primeira decadência é quando Deus não é o convidado de honra, quando Deus não tem primazia na vida do homem ou da mulher. Então, vão fazer pelo seu próprio entendimento. E o homem sem Deus, a família sem Deus, como diz o versículo seguinte, não adianta correr, trabalhar igual loucos, não ter tempo para nada, porque vai ser inútil. Porque aí, quando virão os filhos, ou quando vierem, e filho não é maldição, é herança que Deus nos dá. A gente vai discorrer sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente quer colocar, para que você tenha um lar realmente edificado, abençoado, se sua família está em decadência ou se desagregando, em conflitos, coloque Jesus em primeiro lugar. É isso que o salmista nos coloca nesse salmo. Ele precisa ser o edificador das nossas vidas e das nossas casas. Louvado seja Deus por isso. Quero deixar uma pergunta para os irmãos e as irmãs. Como é que você tem iniciado o seu dia? Tem iniciado com Deus? Ou você levanta e sai para as suas atividades sem pedir a direção de Deus, sem agradecer a Deus? Como é que tem sido o seu começo de dia? Que se o Senhor não edificar, em vão trabalha. Então, nosso trabalho, nós vamos trabalhar, e muitas das vezes não vamos ver o resultado do nosso trabalho, porque nós achamos que podemos tudo. Mas a palavra do Senhor que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então, nós podemos sim, mas quando o Senhor nos fortalece, quando Ele é o convidado de honra, quando nós o colocamos em primeiro lugar. Então, a nossa observação para você, meu irmão, minha irmã, que está nesta manhã, é que ao levantar, que coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, o lar, a família, para que você seja bem sucedido e aí você possa falar: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então, nós vamos ver aqui uma coisa muito importante que nós vamos colocar, que
Cada um na sua família, tanto o homem quanto a mulher, tem funções e a Bíblia nos mostra isso com clareza. E uma das principais confusões, ou conflitos, ou decadência, que às vezes a família entra, e em muitos casos, principalmente nos dias atuais, é porque nem o homem e nem a mulher estão ocupando o seu papel, exercendo a sua função de homem, marido, esposo, sacerdote da casa. E muitas vezes a mulher também não exerce o seu papel como mulher. E isso a gente precisa observar à luz da Bíblia, que uma das primeiras coisas, a primeira é Deus não ser convidado, a segunda é quando um deixa o papel para o outro, mistura tudo e vira aquela confusão. E como igreja, como pessoas, nós temos que aprender isto, que cada um deve exercer a sua função e exercer com excelência, respeitando o lugar do outro e sendo ajudador um do outro. Você quer fazer colocação, Heraldo? A própria palavra do Senhor diz que a esposa é uma ajudadora. Tá? É uma ajudadora do marido. O marido tem as suas obrigações, a sua responsabilidade, e a esposa é uma ajudadora. E ela vai ajudar nessa tarefa da construção do lar, da família, dos negócios, lado a lado. Ela não vai ser deixada de lado, ela não pode ser abandonada, mas ela faz parte dessa construção. E muitas vezes nós vemos que ela é deixada de lado quando há uma arrogância do homem que diz que sabe tudo, eu faço, e sou eu que mando, sou eu que faço, e a esposa fica de lado. Está completamente errado, porque quando o Senhor criou a esposa, era para ser uma ajudadora. E ela tem os compromissos dela, tem a responsabilidade, o homem tem a responsabilidade, então é necessário que trabalhem-se em harmonia, respeitando o limite de cada um e cada um fazendo a sua parte. Quando isso acontece, tudo vai bem no lar. Amém. Porque ninguém atropela ninguém e todos respeitam, um respeita o outro e a família vai bem, vivem em harmonia, em amor e são eternos namorados. Então, Heraldo, isso é tão sério. A gente observa aí que Deus, ele na sua palavra, ele já especificou o que o casal deveria fazer juntos e designou a função para um e para outro. Essa ajudadora, muitas vezes, não é ajudadora. E por isso que, quando se vai procurar, quando uma moça quer casar, ela deve procurar um homem de Deus que conheça os fundamentos bíblicos. E se a pessoa, não estou falando aqui de religião. Religiosidade mata, Jesus salva. Nós precisamos ver o que Deus colocou na palavra para nos ensinar qual é o papel do casal juntos em uma família, para que ela não entre em decadência. Você vê, a psicologia, ela destaca aí que a anatomia, a sexualidade, a afetividade e a espiritualidade de ambos podem até ser diferentes, mas fazem muitas vezes conflito, ao invés de essas diferenças elas poderem se juntar e servir ao mesmo Deus. E isso é falta de comunicação, falta de respeito mútuo, falta de saber respeitar o outro como pessoa, porque no casamento, na união da família, nem a mulher pode perder sua identidade e nem o homem perder sua identidade, porque somos todos diferentes. Mas é nessa beleza que Deus fez para que juntos se harmonizem e formem uma família dentro dos princípios, dos valores de Deus. Quando isso acontece, tudo vai bem, Senhor. Quando há o respeito do homem
para com a sua esposa e da esposa para com o seu esposo, há o entendimento e tudo vai bem. Há um dia em que o esposo não está bem e a esposa deve respeitá-lo naquele momento. Há um dia em que a esposa não está bem, o esposo deve respeitá-lo. E quando há este respeito mútuo, as coisas caminham somente para o crescimento. E tanto o esposo quanto a esposa vão sempre procurar fazer o melhor para agradar um ao outro. Então, esse é o papel do esposo, da esposa, quando Deus criou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só e fez uma ajudadora, ele fez com esse propósito de que os dois pudessem viver em harmonia, e essa harmonia desse então essa beleza do respeito, essa beleza de os dois estarem juntos, caminharem juntos, construírem juntos e respeitarem mutuamente. Então, o que falta nos nossos dias hoje, e o que tem acontecido, lamentavelmente, é que em muitos lares, e por que não dizer em muitos lares evangélicos, não tem esse respeito mútuo. Então, há essa desestabilização, essa desagregação, e os filhos não estão seguindo mais os pais. Então, Heraldo, só te cortando um pouquinho, a gente percebe muito nos dias atuais, com a modernidade, muita competição, um querendo humilhar o outro, e muitas vezes a falta de comunicação tem sido uma coisa muito presente, a gente vê isso muito em consultório, e precisa ter tempo para dialogar, para ver como que estão andando as coisas, colocar em ordem, e para a unidade um do outro. E isso é bíblico, é o que a Bíblia nos ensina. A gente vai ver aqui as funções e o propósito de Deus para cada um. Então a gente viu como o propósito de Deus para a família é cooperar com Deus para que tenham uma família e tenham filhos que sirvam a Jesus. Mas se não tem exemplo, e se cada um fica para lá e para cá, por isso que a gente vê os casamentos acabando, muito divórcio, cada dia aumenta, mudando aí as formas de família que não são de acordo com a vontade de Deus, com a Bíblia. É porque não tem mais não tem aqueles valores que Deus criou para a família. E nem o homem quer exercer o papel e nem a mulher. Então casa amanhã, depois, não dá, separa. E nunca vão se acertar. Porque a verdadeira família abençoada foi o que Deus criou. Para a nossa reflexão maior, o último censo do IBGE, 52% da sociedade brasileira é de mulheres, 48% de homens. Então nós vemos que há um número maior de mulheres. E nós podemos constatar esse número maior de mulheres em todos os setores da sociedade. Começando, às vezes, dentro de casa, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade. As mulheres hoje, com a pós-modernidade, elas não estão paradas em casa, não. Elas estão querendo crescer e estão assumindo o papel de igualdade com os homens, ou até deixando os homens para trás. Mas por que isso, Heraldo? É porque o homem é preguiçoso e as mulheres... Podemos generalizar, né? Não podemos generalizar, mas o homem tem mais preguiça. Ele, ao invés de estudar para crescer, ele vai até um certo ponto e para. A mulher não. Ela estuda e continua estudando. E aí ela vai crescendo, e esse crescimento faz com que ela tenha visibilidade maior, tenha um rendimento maior, e aí
Quando a mulher começa a ter um rendimento maior do que o homem, e o homem não entende e compreende, começa o atrito. E às vezes a mulher, por ter esse rendimento maior, ela quer comandar também as coisas, porque o dinheiro é meu, e aí começa a confusão. Mas é necessário que entenda que os dois trabalhando, se a mulher ganha mais, o homem ganha menos, mas os dois juntando os valores monetariamente, juntando os valores, eles vão ser distribuídos para o bem da família, para o bem de cada um individualmente e para o bem da sociedade. Então é necessário entender. E eu chamo a atenção aqui, não é chamar a atenção, um alerta para nós homens, que não vamos ficar parados no tempo. Enquanto as mulheres estão caminhando e estudando e buscando o seu espaço, o homem está estático. Chegou a um certo ponto, ele para. Ele faz o seu dia a dia, das 8 até às 18, chega em casa e descansa. A mulher faz o papel dela das 8 às 18, chega em casa, dá comida ao esposo, dá comida às crianças e volta para a faculdade para crescimento, volta para o curso, para o crescimento, e isso tem que ser valorizado. E essa valorização vem como? Vem através da remuneração financeira, que vai crescer, e o homem vai ficar parado. Então, muitos lares em que muitos maridos não aceitam esse crescimento financeiro da esposa, e por ele não aceitar, começam então os atritos. Agora, veja bem o que a Bíblia diz aqui sobre as funções do marido e da esposa. Lá em 1 Coríntios 11, 13 diz assim: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. O 5, 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E aí, em Gênesis 2:18, o Senhor falou assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Então vai-lhe uma companheira, que seja ajudadora idônea. Ajudadora, não escrava. Idônea, mas ela precisa ser idônea. O que é ser idônea aí? Idônea são aqueles valores que Deus tem colocado para nós e para as mulheres, que respeita o seu limite, respeita o seu espaço, respeita o seu esposo, respeita os seus filhos, mas mantendo a sua autoridade de esposa, porque ela também tem responsabilidade e tem autoridade no lar, porque uma parte é dela. Uma parte é do homem, outra parte é dela. Então ela é uma adjuntora, ela é uma ajudadora na construção deste lar, desta família, para que tudo vá bem. Aí a gente volta ao Salmo 127. Se o Senhor não edificar, vão trabalhar em vão. Pode ter tudo, mas esse lar vai estar em decadência. Aí vamos ver as funções do marido de acordo com a Bíblia. O marido, como a gente acabou de ler os versículos, o marido, a função dele principal é ser cabeça dentro do lar. Aí podemos observar o seguinte: a mulher pode fazer tudo, mas quando chega um momento que há um problema dentro de casa, se procura, ou um problema fora que precisa ser resolvido, quem é solicitado primeiro? Primeiro é o marido, é a responsabilidade do esposo. Que Deus deu a ele. Deus deu a ele. E muitas das vezes o esposo nem aparece. Não aparece e fala: mulher, faz você, resolve lá. E aí começa então a mulher resolvendo tudo. A partir de certo momento, depois, ela passa, quando os problemas chegam, o homem já perdeu o seu status, já perdeu
o seu valor, já perdeu As a suas sua funções. posição, as suas funções de cabeça, e em vez de ser o cabeça, ele passa a ser um adjuntor, o cabeça é a mulher. E aí é a inversão de valores, segundo a palavra de Deus. Aí eu até digo o seguinte, irmãos, para vocês que estão conosco, participe, coloque suas perguntas, como você quiser depois. A outra responsabilidade, além de ser cabeça, outra função do marido é ter responsabilidade geral da família. É isso que você está falando. Porque quando a coisa acontece, o marido fica nas mãos dele. Tem que assumir, ele tem que estar na frente. É o que você acabou de falar. Se ele não tiver, a mulher se sente desprotegida. Como que ela vai ser ajudadora? Ela passa a assumir o papel, a função do homem, que não é para ela assumir. Não que ela não possa fazer, mas colaborar com ele no que estiver fazendo. Aí vem também, o homem precisa colocar, as funções do homem, colocar na cabeça que ele é um colaborador de Deus. O que seria um homem ser um colaborador de Deus com a família? Deus criou a família para ser bênção. E esse colaborador de Deus diz que Cristo é o cabeça, mas o homem é o cabeça do lar. Então, Cristo, ele dirige tudo. No lar, em tudo. Tudo. E no lar, o marido é o cabeça para ajudar na direção, juntamente com a esposa, direcionar os filhos, educar os filhos, ensinar os filhos e levá-los para caminhos que ele conduza aos pés do Senhor. Aí, Heraldo, vem também, para completar, o homem é autoridade em casa, debaixo da autoridade de Cristo. Sim. Como é que fica quando o homem não está nem aí, quando esse lar fica tudo por conta da mulher, eles não preocupa, não quer saber? Acontece que os filhos começam a tomar direções, eles estão vendo o exemplo em casa. O pai, não está nem aí. A mãe é que assume e faz todas as coisas. Então, eles passam a não respeitar o pai. O pai perde o respeito do filho. O filho já não pede mais orientação ao pai. Ele levanta a cabeça, eu vou fazer, eu vou embora, eu vou sair de casa, quando eu completar meus 16 anos, eu vou embora. Porque isso já começou desde que ele estava pequeno, aos seus 7, 8 anos, ele vendo ali o tratamento do esposo para com a esposa, e aquilo foi inculcando na cabeça dele. Enquanto que a palavra do Senhor diz, inculca a cabeça do teu filho a palavra, para que ele, quando grande, ele jamais se vai desviar dela. Mas se a palavra não é inculcada na cabeça do filho, outras colocações, ou seja, um tratamento grosseiro com a esposa, a esposa está para lá, parece que nem é esposa. Ela ele não tem tempo para nada, não leva a lugar nenhum, não sai para passear, não compartilha com ela. Então o filho vê aquilo, cresce, forma o lar igualzinho o lar do pai. E aí nós vemos a sociedade que nós temos. Os desagregamentos acontecendo. Desagregamento, a desestruturação da família no total. E os rapazes falam, estou doido para sair de casa. As mocinhas com 16, 17 anos, eu já não aguento mais a minha mãe, eu já não aguento mais o meu pai, e eu vou arrumar um apartamento e vou partir, vou viver a minha vida, já com 17, 18 anos. Menos isso, né? E aí, o que acontece? Vai enfrentar um mundo que ela não está ainda preparada para este mundo. Ela não foi ensinada em casa, não aprendeu nada em casa que pudesse ajudá-la quando ela deparasse no mundo com as dificuldades, que ela tivesse uma válvula de escape. E aí ela depara com essa situação
e ela vai, ou ele, seja ela ou ele, vai procurar uma situação mais fácil. E por isso é que hoje nós temos esse alto grau de suicídio de jovens e alto grau de envolvimento com drogas ilícitas na mocidade, na juventude, na faixa etária entre 15 e 29 e 30 anos. Então, repetindo, as funções principais que a Bíblia coloca para o marido é ser cabeça, ter responsabilidade geral, ser colaborador de Deus, criar a sua família, respeitando os limites, as autoridades. Porque se não tem autoridade de casa, de pai, como será? Como ele pode passar essa autoridade? E também outra responsabilidade é lembrar que ele é um colaborador de Deus, ele é responsável por criar filhos segundo os princípios, os valores de Deus, edificados no Senhor Jesus. E a gente vê que esses filhos vão gerar outras famílias. Que famílias são essas? São as famílias que hoje não persistem, são desagregadas, não aprenderam, não têm esses valores. E o que significa ser cabeça? É a responsabilidade e ter autoridade principal. Isso significa que não é a única, mas o homem, dado por Deus, ele precisa assumir a sua responsabilidade geral com a família, tendo autoridade como cabeça da mulher. Né? Quando falta essa autoridade, Sila, nós vemos que tudo debanda e vai desabando aos poucos. É o que nós colocamos no tema do nosso estudo vai hoje. Desabando, vai desmoronando e chega a um ponto que fala, ó, não dá mais. Exatamente por não cumprir com aquilo que Deus está pedindo, está colocando tanto para o homem quanto para a mulher. E os rebentos, que são os filhos, eles vão crescer na educação, no ensino da palavra do Senhor, segundo a orientação que os pais têm para dar. Os pais têm que ter conteúdo, conhecimento para passar para os filhos, para que eles possam viver uma vida melhor. Essa geração de hoje é uma geração que está sofrendo por não ter tido uma criação segundo os princípios de Deus. O homem e mulheres estão perdendo o valor que Deus existe na vida e na família. Deus é o cabeça, Jesus Cristo é o cabeça e o valor maior é dele. É tudo dele, tudo pertence a ele. Se Deus quiser, ele faz. Se ele não quiser, não faz. E há um cântico que diz, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Continua sendo Deus. Continuará sendo Deus. Então, nós temos que entender e compreender que tudo depende. Um sopro dele é o suficiente para destruir. Também como um sopro dele é o suficiente para construir, derrubar o inimigo e colocar em pé aquele lar, aquela família, aquele filho, aquele homem, aquela mulher que estava caído, mas com o sopro do Senhor ele pode ficar de pé. Agora, olha que coisa interessante, a Bíblia recomenda e nos mostra, Deus criou o lar e colocou o marido como responsável, e muitos homens até não sabem disso, talvez, né? Aqui pela minha forma de pensar, a responsabilidade da salvação do lar o lar está direcionado por Cristo, é do homem. Deus colocou o homem para governar com graça e amor, porque ele é o representante de Jesus para a família.
é expressar com sua conduta o caráter de Cristo nele. Ele não pode olhar mais só para o seu próprio umbigo. Ele tem que saber que ele é responsável pela família. Qualquer ato, ele vai prestar conta um dia a Deus. Então, amados, é um estudo de alerta para nós, que o que nós vemos desagregando aí, talvez você casa um filho, não está dando... Onde eu errei? É hora ainda de... Claro que é a família deles, mas de lembrar que a responsabilidade do pai, ela continua, da mãe, que nós vamos ver daqui a pouquinho, também continua. Então, nós precisamos, com muita veemência, com muita segurança, principalmente como eu estou falando das funções do marido, lembrar que a vida espiritual do lar, o homem, ele é responsável e ele vai se apresentar diante de Deus. E aí, Heraldo, a gente pode ver aqui que o marido também ele é responsável pelo viajar, promover o cuidado e proteger a família, solucionar os problemas que surgiram com a ajuda do Senhor. Ele é responsável por guiar a família na convivência harmoniosa. Sim. E também também a ordem mental da família, social e principalmente espiritualidade, foi o que eu acabei de falar, né? Então o pai é responsável por ensinar a palavra de Deus, animar os filhos, instruir, edificar, repreender, corrigir, papel do homem. E a mulher é adjuntora, companheira. E aí a gente vai falar os papéis da mulher agora. Aí no Salmo 127, a gente vê que tudo isso é possível quando o lar é edificado no Senhor. Os filhos não são maldição, são bênçãos. Mas eles serão bênçãos de acordo com o exemplo que eles veem do pai, que serão aquele marido. Por isso que a gente vê um ditado popular: quer escolher um rapaz bom para casar uma moça, vê como ele é dentro de casa, se ele respeita o pai, se ele respeita a mãe, como que é a vida dele. Isso é muito sério. Por isso que a gente vê a família desagregando, porque são jovens despreparados para o casamento, não tem esses valores. E a igreja precisa entrar como uma forma importante de trazer o resgate da família que Deus projetou. Sila, rapidamente, quando a família, quando os filhos respeitam e obedecem aos pais e às mães, eles crescem e o amor está presente e ele realmente é o rebento e eles jamais abandonam esta família. E você disse aí, quando a moça quer casar, deve olhar um rapaz em que tenha esses valores, essas qualidades. E vice-versa, né, moça? Vice-versa. Isso é essencial. E para aproveitar isso, eu gostaria de contar uma ilustração, eu posso? Rapidinho, depois do tempo. Rapidinho. O casamento, o casal, o rapaz e a moça prepararam o casamento e a moça no dia do casamento, da festa, falou que não queria a mãe do rapaz no casamento. Mas a mãe foi ao casamento. Depois, na festa, estava lá uma mesa separada para o casal, para os noivos. E quando estava lá todo mundo na festa, ele chamou a mãe dele para sentar na mesa junto com o casal ali. E a esposa dele, que não queria, que não gostava da mãe, puxou ele pelo braço e falou: por que você fez isso? Essa mesa aqui é só nossa. Para que você chamou sua mãe para cá? Mas ele chamou a mãe, colocou a mãe ali juntamente com ele. E enquanto todo mundo estava bebendo, ele levantou, a orquestra tocando, ele pegou o microfone e falou para parar tudo, silêncio, tudo. E ele falou: olha, estou colocando a minha mãe à venda. E todo mundo
em silêncio, parou. Aquele silêncio total. Eu estou colocando a minha mãe à venda. E quiseram saber por quê. É porque a minha esposa não aceita que a minha mãe venha ficar sentado na mesa juntamente conosco ali. E a minha mãe é o bem maior que eu tenho, que me ensinou a caminhar, a crescer, a ser um homem que sou hoje. Então, já que vocês, ninguém quer comprar a minha mãe, eu vou comprar a minha mãe. Entregou o microfone, saiu, pegou a mãe, deixou a esposa sentada lá e saiu e foi embora e deixou a esposa e deixou a festa. Aí ele falou, olha, esta aqui é o bem maior que eu tenho na minha vida. É minha mãe, foi ela que me criou, foi ela que me ensinou. E se eu sou o que sou hoje, é porque minha mãe ensinou. Então, eu estou comprando a minha mãe e a minha esposa está ficando por aí. Então, nós vemos que quando ele é educado, quando ele recebe este carinho, nós vemos que ele dá o devido valor. Esse rebento, esse filho, reconhece que tudo que ele é, que tudo que ele tem, ele dependeu do pai, da mãe, e aqui neste caso foi a mãe. E ele fez um papel sensacional. E no final, para concluir, um grande fazendeiro que estava na festa, depois mandou chamar aquele rapaz. E conversando com ele, falou que ele tinha feito a coisa mais linda que ele tinha observado. Ele passou por aquele mesmo papel, por aquela mesma situação, mas ele não teve coragem de fazer o que aquele filho fez. Então ele estava dando para aquele rapaz um trabalho na empresa dele, no alto escalão, pela atitude que ele tinha tomado em abandonar aquela mulher que não queria a mãe dele junto e seguir com a mãe, porque a mãe é que o fez homem, é que o deu criação. Então, por essa atitude dele, ele recebeu. E aquele industriário, ele pôde chorar ali porque ele passou pela mesma situação, mas não teve atitude. Então, ele deu um exemplo para todos os filhos, para todos que estavam ali, para todos os filhos, como deve ser tratado uma mãe ou um pai que cuida, que guarda, que é o companheiro, o amigo fiel. E aí, bem dito na sua parábola aí, na sua colocação, não sei se foi fato verídico, é hora da mulher ver as funções dela como esposa. Essa ficou a desejar e perdeu. Perdeu. Deus não estava em primeiro lugar, com certeza, senão ela não teria essa atitude. Porque é bom lembrar que quando se casa, a pessoa vai ter o seu lar, a sua família, mas jamais abandonar os pais, porque foram educados nesse caminho. E aí, qual o papel, a função da esposa? Ser ajudadora idônea. O que é ser ajudadora idônea? É estar cumprindo com o papel de ajudar o homem nos seus projetos, naquilo que ele vai fazer. Não é entrar em discordância, porque senão fica incompleto, a não ser que sejam coisas erradas. Mas se o homem é guiado por Deus e um servo de Deus, ele vai andar pela Bíblia, onde o Senhor estará edificando esse lar. Uma pergunta antes de você continuar. Será que nos nossos dias de hoje ainda existe algumas futuras esposas, namoradas, futuras esposas, que agem assim com a sogra, que não quer ver a sogra, que deixa de lado e muitas vezes afasta o filho da família, e o filho acompanha esta moça e depois ele acaba quebrando a cara? Será que nos nossos dias existe isso? Muito, né? Muito, e é por isso que a família está desagregando. A esposa não está mais, muitas esposas, a gente não pode generalizar,
não quer nem saber da família, mas precisa ser lembrados que quando se casa, você está casando com a família também. Não que a família vai entrar ali porque o homem passa a ser a autoridade da casa, mas ela precisa ser idônea, sábia, como diz Provérbios, que a mulher sábia edifica a casa, a louca destrói com as mãos. E aí eu entro com uma outra colocação. Por que então que este filho que está vendo a posição dessa sua futura esposa, em que está rejeitando a sua mãe, que o carregou 9 meses no ventre, e depois o fez crescer, o fez homem, e o homem de valor, que ocupa um alto grau de trabalho, e por que que ele então não toma uma decisão antes do casamento? O que é que faz com que ele abandone a sua mãe e fique ao lado desta mulher que certamente vai arruinar a sua vida no final? Então, eu gostaria que você pudesse nos ajudar e falar para os nossos que estão acompanhando através da rede social por que dessa situação. A verdade, Geraldo, que está debaixo da desobediência de Deus. Não conhece os princípios de Deus. A gente vê aqui que quando Jacó foi procurar uma esposa, o pai dele disse o seguinte: vai para a terra de Perã, onde Labão morava, e lá o Senhor vai te mostrar qual é a sua esposa. Ele obedeceu o pai e foi. Ela precisa ser assim, assim, assim. E ele foi. E lá ele se apaixonou por Raquel. Mas ele ouviu o que o Senhor tinha dito, que o seu pai tinha dito. Ele disse assim: você será pai de uma grande nação, Jacó. Ele teve aquele sonho maravilhoso, que ele sonhou naquela escada, e Deus veio falar com ele. Deus estava ali e afirmou o que o pai havia profetizado: serás pai de uma grande nação, você ganhará tudo isso, será rico. E como a gente sabe, Jacó foi. Isso porque ele viu os princípios de Deus, era obediente ao pai, conhecia Deus, tinha valores. E o que acontece, Heraldo? Quando não tem esses valores, esses conhecimentos, principalmente nos nossos dias atuais, a igreja precisa acordar para isso e falar claramente. Lar sem Deus, como a gente leu o texto básico, não vai para frente. Pode ter tudo, mas não tem paz, não tem dinheiro que pague a paz, só Jesus. E isso tem acontecido muito nos nossos dias. Isso Deus colocou no meu coração para trazer esse estudo, que até os próprios pais podem mostrar para os filhos, se ainda quiserem ouvir, porque o final será mau. E para a gente finalizar aqui, porque no próximo domingo a gente vai dar continuidade, a mulher idônea é aquela mulher que une ao marido e é solidária com ele. Ela investe na sabedoria. Ela pede sabedoria a Deus todos os dias. A mulher, ela precisa ter responsabilidade associada à responsabilidade do marido. Essa é a função da mulher na Bíblia. A mulher precisa ser colaboradora do marido. E quando ela é colaboradora do marido, ela é uma colaboradora de Deus na formação dessa família. A mulher, ela está debaixo da autoridade do marido, porque o marido está debaixo da autoridade de Deus. Isso não é muito reconhecido nos dias de hoje. Portanto, vem o feminismo aí. Nós somos femininas, mas não feministas. Que significa que a gente tem que ter submissão. Por isso muitos não querem casar, não querem saber de nada. O casamento é bênção. Quando ele está sendo feito, está debaixo da autoridade de Deus. O homem necessita de uma mulher idônea, de uma mulher sábia. Essa mulher que vai governar a casa, que vai estar junto com o marido, cuidando e fazendo o melhor, tem que ser em comum. Então, nós vamos parar aqui, que a gente vai dar continuidade no próximo domingo, por causa do nosso horário. Mas eu gostaria muito, amados, nós gostaríamos que você pensasse essa semana: como é que está a sua família? Vivendo de vários valores, princípios de Deus, ou está em decadência?
Coloque Jesus em primeiro lugar, porque quando ele edifica a casa, tudo vai bem, mas se ele não for edificador, tudo vai mal. Deus nos abençoe nesta manhã. Nós vamos estar nesta hora cantando aquele cântico. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Tudo que nós precisamos de sabedoria, esposa, para que você seja idônea, submissa. Ser submisso não é ser escrava. Seu marido não é seu dono. Mas submissão significa ajudar na missão. E Deus criou justamente a mulher, que o homem, como o homem cria filho sozinho, trabalhar, fazer todas as coisas. Deus criou para a completude. E é isso que nós temos que fazer. Vamos cantar? Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Amém, Jesus. Pai querido, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti cada família, Senhor, Oh, Deus. das nossas igrejas, as famílias do mundo atual. Oh, Pai. Senhor, que se volte para Ti. Sim, meu Deus. Deus, incomode a cada um, para que coloque o Senhor como Deus. edificador da família, meu Pai. edificador do lar. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Oh, essas Deus. famílias que estão se desagregando, Oh, podemos hoje estudar que podem ser revertidos Em nome quando de cada um Jesus, possa estar assumindo com Deus. veemência Oh, os seus Pai. atributos, as Deus. suas partes, oh Deus, aquilo que é o seu compromisso, Sim, tanto homem quanto mulher. Sim, meu Deus. Pai, muito obrigada por nossas vidas, Obrigado, por este Pai. estudo. Sim, meu Ser Deus. conosco em nome de Jesus. Era hora de estar impetrando a bênção. Que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre nós, sobre a nossa igreja e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Não perca o próximo domingo, a sequência, a parte 2. Que você tenha um dia abençoado juntamente com a sua família. Se até hoje não praticou, comece hoje. Para Deus sempre ter um recomeço. Deus nos proteja e nos guarde. Amém.